Bom, boa noite, pessoal. A aula de hoje é sobre saúde e doença. Ou seja, a gente vai ver alguns conceitos, algumas definições desses termos, certo? Saúde e doença e também de alguns tipos de doenças. Então vamos lá. O que é saúde? Qual o conceito? Qual a definição de saúde segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde? Bom, saúde é um estado completo de bem-estar, um estado de bem-estar físico, mental e social, certo? E não apenas como era visto antes, em que saúde era apenas a ausência de doença. Hoje em dia não. Hoje em dia, para um cidadão, para alguém estar com saúde, estar saudável, ele tem que estar bem, né, em três aspectos, certo? Que são ele físico, mental e social. E o que seria doença? Bom, doença pode ser vista como perturbação de uma ou várias funções do organismo, certo? Ou seja, uma quebra de homeostase, certo? Uma quebra de equilíbrio. Mas também pode ser visto como uma condição patológica, certo? Que ocorre em uma certa população susceptível, certo? Então, doença é a perturbação de uma ou várias funções do organismo. Desculpa, então. Pronto. Aí existem alguns tipos de doenças, certo? Então, existe doença infecciosa. O que seria uma doença infecciosa? Bom, a doença infecciosa é aquela que é causada, certo, por um agente infeccioso, por um agente patogênico ou pela sua toxina, certo? Então, o que pode vir a ser esse agente infeccioso capaz de causar essa infecção, essa doença infecciosa, certo? Então, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um verme, certo? Dentre outros. Ok, então, doença infecciosa é aquela causada por um agente infeccioso, por um agente patogênico, ou pelo seu produto tóxico, certo? E o que é a infecção? Bom, a infecção é a penetração, a multiplicação, certo, de um agente infeccioso em um dado hospedeiro, em um certo corpo que o hospeda. Então, doença infecciosa, como a gente já viu, é aquela causada, né, por um agente infeccioso e doença infecciosa é igual a doença transmissível. Isso mesmo. Se a doença é infecciosa, causada por um agente patogênico, esse agente tem que ser o quê? Transmitido de alguma forma, certo? Então, a doença infecciosa é uma doença transmissível, certo? Doença contagiosa. O que seria uma doença contagiosa? Bom, aqui já é mais específico. Então, a doença contagiosa, certo, é aquela que é transmitida, certo, diretamente, ou seja, uma via direta entre homens, certo, ou animais, e uma via direta, ok? E o que é uma doença não contagiosa? Doença não contagiosa é aquela que ocorre uma transmissão indiretamente, ou seja, através de vetores. Esses vetores podem ser vetores biológicos, mosca, mosquito, enfim, insetos, certo? E também por fomites, que seja é, alicate, seringa, ou seja, objetos. Então, uma doença não contagiosa é aquela que se transmite de uma forma indireta, ou seja, por objetos, que são vetores mecânicos, ou insetos, que são vetores biológicos. Uma doença contagiosa é aquela que se transmite de forma direta, certo? Exemplo de doença contagiosa: gripe, AIDS, entre outras. Exemplos de doenças não contagiosas:
tétano, leishmaniose, doença de Chagas, certo? Isso são doenças não contagiosas. Isso aqui, ó, também é importante, pessoal. Toda doença contagiosa, ela é infecciosa, certo? Porém, nem toda doença infecciosa, ela vai ser contagiosa, certo? Exemplo, tétano é uma doença infecciosa. É infecciosa? É. Por quê? Porque tem um agente infeccioso, tem um agente patogênico, que é a bactéria Clostridium tétani, certo? Porém, ela não é contagiosa, certo? Então, toda doença contagiosa, ela é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa vai ser contagiosa. Então, vamos ver agora aqui as formas de transmissão. Como é que se transmite, certo, um agente patogênico? Então, vamos lá. Existe a transmissão direta, como a gente acabou de ver, certo? E a transmissão indireta. A transmissão direta, ela ocorre através de mãos, beijos, relação sexual, certo? Ou na via congênita, certo? Que é de mãe para o feto via placenta, certo? E também por transfusões de sangue ou transplantes de órgão. Isso é uma via direta. E a via indireta é através de veículos, certo? Veículo biológico, como eu falei, né, os vetores, que são os insetos, em sua grande maioria, e também os veículos, certo? Os vetores mecânicos, veículos mecânicos, que são os objetos. Então, basicamente, existem essas duas vias de transmissão. Transmissão direta, certo? Que é o contato direto aqui. E a via indireta, a transmissão indireta, que se dá através de objetos, né, que é veículos mecânicos, e vetores biológicos, que são insetos e outros animais. Certo? Outro conceito, certo, que entra aí para os tipos de doenças é esse aqui. Ó. Doença aguda e doença crônica. O que é uma doença aguda? Doença aguda é aquela que se desenvolve, é aquela que se manifesta a curto prazo. Ou seja, há poucos dias, poucas semanas, certo? De que você teve o contato com o agente patogênico. Isso, se a doença ela se manifesta no seu corpo a curto prazo, então é uma doença aguda. Exemplos: tétano, raiva, sarampo, gripe, certo? E uma doença crônica. Uma doença crônica é aquela que se desenvolve a curto ou a longo prazo, certo? Ou seja, AIDS, hanseníase, tuberculose, doença de Chagas, leishmaniose, ou seja, essas doenças são vistas como doenças crônicas. Às vezes não tem cura, certo? Mas tem tratamento. Doenças agudas se desenvolvem a curto prazo. Doenças crônicas a longo prazo, certo? Diabetes é uma doença crônica, certo? Cirrose, uma doença crônica, certo? Vamos lá. A gente já viu as doenças infecciosas. O que é uma doença infecciosa? Doença infecciosa é aquela que é causada por um agente infeccioso, por um agente patogênico, um vírus, uma bactéria, um fungo, enfim, um verme, protozoário, certo? São agentes externos que invadem o seu organismo e causam uma infecção, causam uma patogenicidade, causam uma enfermidade. Então, chama-se de doença infecciosa. Vamos ver agora o que é uma doença não infecciosa. Bom, uma doença não infecciosa
é aquela que não tem relação com um agente patogênico, não tem relação com um agente externo. Então, é uma doença que vai lhe acometer, vai nos acometer por uma questão de idade, pode-se dizer assim, certo? Quais são essas doenças? O câncer é uma doença não infecciosa, certo? Uma doença genética no caso. Deficiências visuais, por questões de idade, desgaste. Deficiência auditiva, hipertensão arterial, diabetes, asma, bronquite, enfim, artrose. Tudo isso são doenças que não têm uma relação com um agente patogênico, com um ser invasivo, com um ser vivo parasitário, certo? Ou seja, diabetes. Diabetes não é causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, não. Logo, não é uma doença infecciosa, não é, certo? Porque não tem essa relação com um parasita, com um ser invasivo, certo? Tem a ver com o hábito de vida, tem a ver com a idade, enfim, com o andar do tempo, ok? Outras definições aqui, outros conceitos, vamos ver aqui. Zoonoses. Zoonoses é uma doença ou infecções que possam existir, certo, uma relação entre homem e animal ou animal e homem. Então, se houve uma relação em uma certa doença, em uma certa infecção com homem e animal, ou vice-versa, a gente chama isso de zoonose, de uma forma geral, certo? A gente vai ver agora as formas mais específicas dos tipos de zoonoses, ok? Então vamos lá. Dentre elas existe a antroponose. Zoonose a gente já viu que são doenças que têm uma relação entre homem e animal, ok? Ou vice-versa. Então a gente tem aqui a antroponose. Antroponose é uma doença que é transmitida exclusivamente entre homens, certo? Então, doenças que só se manifestam em homens, em seres humanos, então a gente chama isso de antroponose. Outro termo aqui muito usado, certo, que existe, é a antropozoonose. A gente viu agora antroponose. Antroponose, a gente viu, vou botar aqui, antroponose, doença exclusivamente transmitida entre homens, entre seres humanos. Doença que acomete só a espécie humana e só é chamada de antroponose, certo? E essa doença ela tem que ser transmitida, certo? Existem doenças que acometem só o ser humano, porém elas não são transmissíveis. Se não é transmissível, não se enquadra aqui. Uma antroponose ela é transmitida exclusivamente de humano para humano. Antropozoonose é uma doença dos animais que, porém, passa para o homem, ok? Então, antropozoonose, doença de animal, certo? Mas que passa para o homem e não ao contrário. Não é do homem para o animal, e sim é uma doença do animal e que passa para o homem. Isso é antropozoonose, certo? Exemplo, leishmaniose, que é o famoso calazar, raiva, certo? E leptospirose. Então, uma pessoa que está doente de raiva não vai passar raiva para o morcego, mas o morcego vai passar para o ser humano. Então, isso é o que? Uma antropozoonose. Outro termo aqui é a anfixenose. Bom, anfixenose é uma doença que passa tanto do homem para o animal, quanto do animal para o homem. Tanto faz, certo? Então, se uma certa doença é passada do homem para o animal
ou do animal para o homem, ela é definida, ela entra nesse contexto de uma anfixenose, certo? Outro termo aqui, o que seria ao contrário da antropozoonose, é a zoantroponose. Bom, zoantroponose é ao contrário de antropozoonose. Então, a gente viu que antropozoonose é uma doença do animal que passa para o ser humano. Agora, zoantroponose é o que? É uma doença do ser humano que passa para o animal, certo? Zoantroponose, doença do ser humano que passa para um animal irracional. E isso é tudo, pessoal.